as duas características da competição monopolística, o mercap e a capacidade ociosa, que a difere da livre concorrência, elas vão trazer algumas reflexões interessantes. Então, por conta da capacidade ociosa, as empresas na competição monopolística poderiam aumentar a produção. Tá? Então, é possível a gente aumentar a produção. Ainda é lucrativo, digamos assim, para a empresa. Só que isso ia diminuir o lucro. Não quer dizer que ia se tornar um prejuízo, mas ia diminuir o lucro. Como isso é uma empresa, é claro que ela não tem interesse em reduzir o lucro. Já o mercap, ele permite que o preço de oferta do produto seja maior do que o custo marginal. E aí o Menkel, ele traz um exemplo interessante para a gente diferenciar a empresa competitiva de a empresa competitiva do monopolista competitivo, tá? Na verdade, ficaria melhor aqui, olha, competitiva monopolística. Essa nomenclatura é melhor. Competitiva de livre mercado. Então, o Menkel diz assim, se você for perguntar ao empreendedor assim, a seguinte pergunta: você gostaria que entrasse um cliente pronto para comprar seu produto ao preço corrente? Essa é a pergunta que um cliente entra numa loja e faz. Se essa loja estiver no livre mercado, ele vai responder o seguinte: não faz diferença, já que vendo meu produto ao custo marginal. Uma unidade a mais não modifica o lucro financeiro. Olha só, isso aqui parece ser totalmente contra-intuitivo. Como é que o vendedor vai dizer que não faz diferença ele vender mais ou menos? Tá? Lembra que o livre mercado ele é teórico. E o que a teoria diz é o seguinte, que você tem um custo de produção. E é exatamente esse mesmo custo de produção o que você vai vender seu produto. Tá? E o custo de produção ele é crescente. Então, teoricamente, se no livre mercado, se vier ali um cliente comprar um produto, aí vier um segundo cliente, se a demanda estiver se deslocando, por exemplo, você vai vendendo cada vez mais caro porque esse produto é cada vez mais caro. Essa é a ideia. Isso acontece na prática, porque a gente pensa assim, isso no curto prazo, mas lembra que o mercado é dinâmico. É longo prazo. O que vai acontecer? Imagina que eu fabrico lá no livre mercado determinado produto lá numa certa quantidade. E aí tem um monte de cliente querendo. Aí todo mundo compra exatamente o que eu produzo, tá? Então, não ficou ninguém insatisfeito, todo mundo quis comprar e também eu não produzi nada a mais do que o mercado demandou. Agora imagina que começa a aumentar muito a demanda. O que acontece? Eu estou produzindo o mesmo tanto. Vai chegar um momento que eu e meus concorrentes, aquilo que a gente produziu não vai atender todo mundo. Se a gente manter o mesmo preço, vão ficar ainda uma demanda não atendida. O que é que a gente vai fazer? Vai aumentar o preço. E pode aumentar a produção também, né? E aí, é isso que acontece. A gente aumenta o preço, mesmo que custe mais caro para a gente aumentar o preço, porque tem demanda. Lembrando que isso não aumenta o lucro financeiro, mas aumenta o lucro econômico. Tá? Essa também é uma ideia importante, porque aqui a gente não está levando em conta o custo de oportunidade, já quando a gente considera o lucro econômico, a gente leva em conta. Isso é para o livre mercado. Agora, quando a gente fala, se essa mesma pergunta aqui for feita para uma empresa competitiva, no caso aqui está ao empreendedor, né? Então, para o empreendedor competitivo monopolístico, ele vai responder assim: sempre estou ansioso, pois vender uma unidade a mais traz efetivamente mais lucro financeiro. Para a gente diferenciar aqui. Tá? Então, não é só mais lucro econômico, é mais lucro financeiro. Efetivamente, ele vai conseguir vender num preço maior do que o custo marginal médio. Então, ele vai ter um aumento do custo financeiro quanto mais unidade ele vender. Esse tipo de competição ele está mais próximo da realidade, tá, do que o livre mercado. Porque, assim, praticamente todos os produtos eles têm alguma diferenciação. Então, por isso que é tão importante a gente estudar a competição monopolística. E a competição monopolística ela é mais complexa do que tanto o monopólio como a livre concorrência. Mas a gente entender como funciona o monopólio, como funciona a livre concorrência, é importante para a gente entender como funciona a competição monopolística. E aqui o Menkel traz uma reflexão bem interessante, que é a seguinte: mercados de competição monopolística são aqueles nos quais vendedores mandam cartões de Natal
Como assim, professor? Me explica isso. Olha só, a propaganda ela existe, o marketing em geral, tá? Ela existe para estimular as vendas. Então, é isso que eu uso marketing, né? É mais do que isso, posso dizer, é criar relacionamento com o cliente, várias coisas, mas a gente pode dizer que, em última instância, a gente quer estimular as vendas. Beleza, se um produto a mais vendido não me traz um lucro financeiro, para que eu vou estimular minhas vendas? Não faz sentido, tá? Só que as empresas no mundo real investem muito no marketing. Por quê? Só faz sentido do ponto de vista teórico, isso na visão do Menkel, claro, é você ter uma iniciativa de marketing quando de fato uma unidade a mais vendida aumenta teu lucro financeiro. E as empresas que mandam cartões de Natal estão ali fazendo iniciativa de marketing. Isso até condiz um pouco com a realidade, porque as pessoas acabam tendo a ideia de que a empresa que está fazendo ali o marketing, ela tem um produto diferenciado. E por isso que ela está divulgando. Ela está divulgando porque, teoricamente, ela é diferente das outras e ela espera que as pessoas, ao experimentar o produto dela, percebam essa diferença e não comprem dos concorrentes. Tá? E essa diferença é que faz com que ela se torne ali, se aproxime cada vez mais do monopólio, porque o produto dela é único. Tá? Essa é a ideia. Se você tem um produto que não é diferenciado, não faz muito sentido você investir no marketing. Por quê? O que é que vai acontecer? Eu vou investir pesado no meu marketing. É quando o cliente for comprar o meu produto, ele vai perceber que não é muito diferente de um concorrente que ele já conheça, por exemplo. Ah, eu investi pesado no marketing aqui de roupa, por exemplo, da minha roupa. E aí o cliente foi lá, comprou a roupa daquela marca, daquela loja e percebeu que não diferenciava muito da roupa de uma loja que nem investe em marketing. Só que o problema é que era mais caro, porque ela pensava que era diferenciada. O que é que o consumidor vai fazer? Ah, não vou mais comprar de novo nessa empresa. Só porque ela fez o marketing, o produto nem é de melhor qualidade do que aquele outro. Então o marketing ele tem que estar alinhado com a qualidade.